feiticeira e o guarda-roupa. Capítulo 1. Uma estranha descoberta. Era uma vez 2 meninas e 2 meninos, Susana, Lúcia, Pedro e Edmundo. Esta história nos conta algo que lhes aconteceu durante a guerra, quando tiveram de sair de Londres por causa dos ataques aéreos. Foram os 4 levados para a casa de um velho professor, em pleno campo, a 15 quilômetros de distância da estrada de ferro e a mais de 3 quilômetros da agência de correios mais próxima. O professor era solteiro e morava numa casa muito grande, com Dona Marta, a governanta, e 3 criadas, Eva, Margarida e Isabel, que não aparecem muito na história. O professor era um velho de cabelo desgrenhado e branco, que lhe encobria a maior parte do rosto, além da cabeça. As crianças gostaram dele quase imediatamente, mas, na primeira noite, quando ele veio recebê-las, na porta principal, tinha uma aparência tão estranha que Lúcia, a mais novinha, teve medo dele, e Edmundo, que era o segundo mais novo, quase começou a rir, e para disfarçar, teve de fingir que estava assoando o nariz. Naquela noite, depois de se despedirem do professor, os meninos foram para o quarto das meninas, onde trocaram impressões. Tudo perfeito, disse Pedro. Vai ser formidável. O velhinho deixa a gente fazer o que quiser. É bem simpático, disse Susana. Acabe com isso, falou Edmundo, com muito sono, mas fingindo que não, o que tornava sempre mal-humorado. Não fiquem falando desse jeito. Que jeito? Perguntou Susana. Além do mais, já era hora de você estar dormindo. Querendo falar feito mamãe, disse Edmundo. Que direito você tem de me mandar dormir? Vai dormir você se quiser. É melhor irmos todos para a cama, disse Lúcia. Vai haver confusão se ouvirem nossa conversa. Não vai não, disse Pedro. Esse é o tipo de casa em que a gente pode fazer o que quer. E além do mais, ninguém está nos ouvindo. É preciso andar quase 10 minutos daqui até a sala de jantar e há uma porção de escadas e corredores pelo caminho. Que barulho é esse? Perguntou Lúcia de repente. Era a maior casa que ela já tinha visto. A ideia de corredores compridos e fileiras de portas que vão dar em salas vazias começava agora a lhe dar arrepios. Foi um passarinho, sua boba, disse Edmundo. Foi uma coruja, disse Pedro. Este lugar deve ser uma beleza para passarinhos. E agora, para a cama. Amanhã vamos explorar tudo. Repararam nas montanhas do caminho? E os bosques? Aqui deve ter águia, até veado, e falcão, com certeza. E raposas, disse Edmundo. E coelhos, disse Susana. Mas, quando amanheceu, caiu uma chuva enjoada, tão grossa, que, da janela, quase não se via as montanhas, nem os bosques, nem sequer o riacho do quintal. Tinha certeza que ia chover, disse Edmundo. Haviam acabado de tomar café com o professor e estavam nas salas que lhes fora destinada. Um aposento grande e sombrio, com 4 janelas. Não fique reclamando e resmungando o tempo todo, disse Susana para Edmundo. Aposto que daqui a 1 hora o tempo melhora. Enquanto isso, temos um rádio e livros à vontade. Isso não me interessa, disse Pedro. Eu vou explorar a casa. Todos concordaram, e foi assim que começaram as aventuras. Era o tipo da casa que parece não ter fim, cheia de lugares surpreendentes. As primeiras portas que entreabriram davam para quartos desabitados, como aliás já esperavam. Mas não demoraram a encontrar um salão cheio de quadros, onde também acharam uma coleção de armaduras. Havia a seguir uma sala forrada de verde, com uma harpa encostada a um canto. Depois de terem descido 3 degraus e subido 5, chegaram a um pequeno saguão com uma porta, que dava para uma varanda,
e ainda para uma série de salas, todas cobertas de livros de alto a baixo. Os livros eram quase todos muito antigos e enormes. Pouco depois, espiavam uma sala onde só existia um imenso guarda-roupa, daqueles que têm um espelho na porta. Nada mais na sala a não ser uma mosca morta no peitoril da janela. Aqui não tem nada, disse Pedro, e saíram todos da sala. Todos menos Lúcia. Para ela, valia a pena tentar abrir a porta do guarda-roupa, mesmo tendo quase certeza de que estava fechada à chave. Ficou assim muito admirada ao ver que se abriu facilmente, deixando cair 2 bolinhas de naftalina. Lá dentro viu dependurados compridos casacos de peles. Lúcia gostava muito do cheiro e do contato das peles. Pulou para dentro e se meteu entre os casacos, deixando que lhes afagassem o rosto. Não fechou a porta naturalmente. Sabia muito bem que seria uma tolice fechar-se dentro de um guarda-roupa. Foi avançando cada vez mais e descobriu que havia uma segunda fila de casacos penduradas atrás da primeira. Ali já estava meio escuro e ela estendia os braços para não bater com a cara no fundo do móvel. Deu mais uns passos, esperando sempre tocar o fundo com a ponta dos dedos, mas nada encontrava. Deve ser um guarda-roupa colossal, pensou Lúcia, avançando ainda mais. De repente, notou que estava pisando em qualquer coisa que se desfazia debaixo de seus pés. Seriam outras bolinhas de naftalina? Abaixou-se para examinar com as mãos. Em vez de achar o fundo liso e duro do guarda-roupa, encontrou uma coisa macia e fria que esfarelava nos dedos. É muito estranho, pensou, e depois mais 1 ou 2 passos. O que agora lhe roçava o rosto e as mãos não eram mais peles macias, mas algo duro, áspero e que espetava. Ora essa, parecem ramos de árvores. Só então viu que havia uma luz em frente. Não a 2 palmos do nariz, onde deveria estar o fundo do guarda-roupa, mas lá longe. Caía-lhe em cima uma coisa leve e macia. 1 minuto depois percebeu que estava num bosque, à noite, e que havia neve sobre seus pés, enquanto outros flocos tombavam do ar. Sentiu-se um pouco assustada, mas, ao mesmo tempo, excitada e cheia de curiosidade. Olhando para trás, lá no fundo, por entre os troncos sombrios das árvores, viu ainda a porta aberta do guarda-roupa e também distinguiu a sala vazia de onde havia saído. Naturalmente, deixara a porta aberta, porque bem sabia que é uma estupidez uma pessoa fechar-se num guarda-roupa. Lá longe ainda parecia divisar a luz do dia. Se alguma coisa não correr bem, posso perfeitamente voltar. E ela começou a avançar devagar sobre a neve na direção da luz distante. 10 minutos depois, chegou lá e viu que se tratava de um lampião. O que estaria fazendo um lampião no meio de um bosque? Lúcia pensava no que deveria fazer, quando ouviu uns pulinhos ligeiros e leves que vinham na sua direção. De repente, à luz do lampião surgiu um tipo muito estranho. Era um pouquinho mais alto do que Lúcia e levava uma sombrinha branca. Da cintura para cima parecia um homem, mas as pernas eram de bode, com pelos pretos e acetinados, e, em vez de pés, tinha cascos de bode. Também tinha uma cauda, mas a princípio Lúcia não notou, pois aquela descansava elegantemente sobre o braço que segurava a sombrinha, para não se arrastar pela neve. Trazia um cachecol vermelho de lã enrolado no pescoço. Sua pele também era meio avermelhada. A cara era estranha, mas simpática, com uma barbicha pontuda e cabelos frisados, de onde lhe saíam 2 chifres, um de cada lado da testa. Na outra mão carregava vários embrulhos de papel pardo, com todos aqueles pacotes cobertos de neve. Parecia que acabava de fazer suas compras de Natal. Era um fauno. Quando viu Lúcia, ficou
tão espantado que deixou cair os embrulhos. Ora bolas! Exclamou o fauno.